Amém. A igreja pode sentar? Então, no versículo 25, naquele tempo, responde Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Irmãos, a palavra de Deus fala com... Essa palavra ela é conhecida, né? Ela fala com aquele que abre a Bíblia de maneira diferente. Ela fala comigo, ela vai falar de maneira diferente com o irmão, com a irmã que abrir também vai falar diferente. Então, a palavra do Senhor, eu vi a Bíblia como um livro normal, no início, quando eu não conhecia Jesus. Amém? E o meu pai, ele ia na minha casa, queria me converter, não empurrava a goela abaixo, às vezes empurrava também. Mas eu pensava, ele lia a Bíblia, meu filho, mas eu li e não entendia nada. É um monte de página e ainda botaram aqui umas letras pequenas e umas palavras que eu não entendo nada. Aí eu li um versículo e procurava no dicionário. Só que não é o dicionário que vai me explicar, mas sim o Espírito Santo também. Então, quando eu tomei conhecimento que a Bíblia nada mais é do que o próprio Jesus falando com a gente. Ele não vem, não se materializa na nossa frente, senta no sofá da nossa casa, onde a gente estiver e fica conversando, né? É só lendo a Bíblia, é Ele falando, é o Espírito Santo tocando. A Bíblia aqui ela é narrada pela a história de Jesus, a história dos discípulos, né, que fizeram maravilhas servindo a Deus. E nós também podemos fazer. A gente não pode achar que a gente é menor que João, que é menor que Mateus, que é menor que Lucas, que é menor que... Não. Se nós buscar Deus, ter compromisso com o Senhor e viver, negar a nossa vontade para viver para Deus, nós vamos ser tão importantes quanto Mateus, quanto João, quanto Atos, não vamos ser menor que nenhum. Então aqui no versículo 25, eu vi assim: naquele tempo respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Naquele tempo, já nos dias do passado, amém? E nós, irmãos, nós temos dado graças ao Pai, aqui como Jesus estava dando, só no passado? A gente está dando graças ao Pai no nosso presente, o que a gente está vivendo, né? Talvez a gente não esteja dando, citar a glória a Deus, né? E como diz a palavra, primeiro ela toca em quem abre a Bíblia para ler, quem vai trazer a palavra. E essa palavra também, ela tocou primeiro em mim, por isso que eu estou trazendo ela, amém? Então, hoje, talvez a gente esteja não dando graças ao Pai, não dando aleluia, não glorificando, não buscando. Tem vários motivos que possa estar acontecendo isso. Motivo de estar passando por provação, por momentos difíceis, ou também tem o motivo de estar tudo bem e a gente não busca Deus como deve buscar. Então aqui diz: naquele tempo Jesus estava dando graças ao Pai. Aí, como eu coloquei esses dois motivos, talvez o irmão deve estar pensando: pois é, está tudo bem, por isso que eu já não tenho buscado a Deus como eu devo, não tenho dado graças. Irmão, uma coisa é a gente se levantar e orar, falar: Senhor, te entrego o meu dia, te entrego a minha vida, te entrego a minha família, te entrego a minha casa, te entrego tudo. Mas pensando assim: eu te entrego porque se acontecer algo de errado, bom, está entregue nas tuas mãos, né? Ou orando, agradecendo pelo alimento, pela família. Só que Deus quer mais da gente, irmãos, e não quer aquela simples oração que se torna rotina. Eu sei que eu me levanto e entrego meu dia para Deus. Depois eu sei que eu vou tomar meu café e eu tenho que orar antes do meu café. Eu vou almoçar e tenho que orar antes do almoço, porque assim me ensinaram. Não é só isso que Jesus quer. Ele quer que durante o nosso dia a gente converse, né? A gente, como diz no vocabulário jovem, a gente troca uma ideia com o Espírito Santo. A gente troca uma ideia com Jesus, sabe? E assim Jesus fazia. Quando eu vi esses filmes, né, Jesus orando, eu sinto falta. Eu sinto que eu também tenho que fazer, não é aquela oração simples, mas sim conversar, colocar tudo mesmo
nas mãos do Senhor, desabafar. A gente não tem, eu não tenho, né? Mas creio que a igreja tem, principalmente mulher, não tem aquela melhor amiga assim que tu conversa, que tu chora, que tu deita no ombro, que tu conta algo novo que aconteceu, que infelizmente também que tu conta alguma fofoca. Então Jesus, ele quer ser esse nosso amigo, que ele coloca o ombro para nós, fala: deita aqui, filho. Ele abre os braços e diz: vem, desabafa comigo, dá graças a mim, dá glória. O Espírito Santo, ele, devido, como diz aqui no versículo, naquele tempo, sabe que esse domingo foi uma bênção, né? Teve um grupo de homens e foi um grupo muito abençoado, né? Os homens estavam tudo aqui, as mulheres tinham que ver, tinha que ter a câmera aqui para tirar foto. Os homens estavam tudo de joelho aqui, o Espírito Santo falou conosco, né? Era homem ajoelhado, óleo de unção, e orando no quadro de oração. Então o Espírito Santo agiu grandemente nesse domingo. O irmão não estava, né, irmão? Estava muito bom. O Espírito Santo, a gente sentiu a presença, era todo mundo chorando. Era o José Durão, o Caio também, era tudo venhentado assim de choro. Então, só que antes de eu sair de casa para vir para o grupo de homens, a minha esposa, ela foi fazer um jejum. Mas ela foi fazer um jejum, ela falou terça-feira, porque no sábado veio o missionário Gustavo trazer uma quinta veio o missionário, quinta. Ele veio trazer uma palavra e ele tocou a minha esposa dela fazer um jejum, porque fazia horas que ela não fazia, né? Não só ela, como eu também. Então a palavra tocou forte nela e ela viu que ela estava muito tempo. Talvez ela olhou, a última vez que eu fiz jejum foi naquele tempo. Então ela fez jejum. E aí quando acabou o grupo de homens e eu fui para casa, ela me falou uma coisa. Eu cheguei assim, entrei em casa e ela me falou assim, sentada no sofá. E aquilo ali me chamou a atenção, porque ela disse que estava tão bom o jejum, sabe? Foi tão forte, a presença de Deus foi maravilhosa. E aí eu me recordo se eu cheguei a perguntar como que foi. Aí ela pegou e disse que se levantou, né? E chegou na sala. Quando ela entrou na sala, ela disse que só deu aquele glória a Deus e começou a chorar. Eu não falei nada para ela, mas aquilo ali, aí que veio no meio da minha palavra, Jesus me fez lembrar desse episódio. E ele me mostrou que, como o pastor ensinou, a gente faz o jejum, a gente se levanta, né? Liga um louvor, se ajoelha, busca a presença do Espírito Santo. Quando a gente sentir a presença do Espírito Santo, a gente entrega aquele propósito, né, do jejum. E tem sido assim que a gente tem feito. Só que nesse domingo com ela foi diferente. Então ela me disse que mal entrou na sala assim onde a gente costuma fazer o jejum, ela já sentiu a presença do Espírito Santo, já começou a chorar. E eu, no meio da palavra, Jesus me mostrou que o Espírito Santo, por que foi tão rápido? Tu chegar na sala e tu só dar aquele glória a Deus e já te derreter ali, te começar a chorar, sentindo a presença de Deus tão rápido. Porque o Espírito Santo estava esperando ela, irmãos. Por quê? Porque ela mesma tinha dito que fazia horas que ela não fazia o jejum. Fazia tempo que ela não fazia o jejum. Então fazia tempo que ela não buscava aquela grande intimidade com o Senhor. Não que o culto a gente vem para aprender, a gente sente a presença de Deus se a gente buscar. Não adianta nós colocarmos a culpa na igreja. Hoje eu fui na igreja, mas estava frio, gelado, não sentia a presença de Deus. A pastora estava fraquinha. Quem disse que era pastora? Será que não era tu que não buscou a presença de Deus e não sentiu? Será que não foi tu que não te entregou? Estava cansado ou com preguiça de buscar a presença de Deus? Então isso vai acontecendo, irmãos. Como já diz uma profecia da Bíblia, apostasia, a gente começa a esfriar, a gente fica, hoje não, começa a dar a preguiça que o crente não pode ter. Hoje eu não vou orar, não vou no culto. Temos bastante cadeiras vazias, a gente não sabe o motivo, por que as pessoas não vieram. Mas isso enfraquece sim, irmãos.
Eu passei uma semana sem vir no culto, não porque eu não quis, porque eu não pude, por causa do meu emprego, né? Vai fazer, acho que uns meses atrás. E como eu senti falta. Eu não pude vir nem numa terça, nem numa quinta, e aí no sábado eu trabalhei de noite também, eu fui só na outra semana. Então isso vai esfriando, sim. Vai sentindo sede, tu vai deixando Deus de lado, tu não busca aquela grande intimidade, e o Espírito Santo, irmãos, ele está ali nos esperando. Ele está esperando a gente buscar. Ele está esperando a gente dobrar o joelho e clamar a Ele. Então isso foi o que aconteceu, né? E acontece comigo, aconteceu com ela, acontece com toda a igreja, de deixar um espaço longo para fazer um jejum, para buscar a presença de Deus. E aí o Espírito Santo está assim esperando. E quando ela chegou na sala, eu creio que o Espírito Santo estava assim, ela entrou na sala, né? Se ele falasse para ela assim como se fosse eu, falar: horas eu estava te esperando. Então por isso que ela já sentiu aquela presença. Então aquela intimidade, como disse, foi aqui no versículo 25, foi naquele tempo. E a gente, talvez se o pregador perguntar assim: quanto tempo faz que tu faz o jejum? Levanta, quanto tempo faz que tu não busca uma intimidade forte com Deus? Faz uma semana? Tomara que um monte levante a mão. Não, um só levantou. Faz um mês? Aí começa a levantar mais. Ah, então faz 2. Ih, levanta 3, 4, 5 mãos. Isso é ruim, irmãos. O Espírito Santo, assim como a gente sente falta da presença de Deus, eu creio que o Espírito Santo também sente saudade da gente. Porque a gente teve uma intimidade com Ele, a gente entrega a nossa vida e Ele começa a nos usar. Eu creio que o Espírito Santo sente falta, assim, de nos usar, dele estar sondando no culto, o Espírito Santo no meio do culto, passear em meio à igreja, o Espírito Santo olhar: esse aqui, não, esse aqui eu usei, agora eu não posso porque ele não está me buscando tanto. Aquele ali, aquele ali também. Agora aquele lá, não, aquele também não posso. Aí, a igreja está fria, por causa dos pastores, e é por causa dos membros, irmãos, da própria igreja que não está aquecida, que não tem buscado Deus e não é digna do Espírito Santo chegar e usar aquela pessoa. Então não é só a culpa, né, colocar a culpa nos membros, nos líderes que estão à frente, mas sim na própria igreja que se deixa esfriar e o Espírito Santo não pode usar. Amém? Amém. Versículo 26 nos diz, ele é bem pequenininho e ele é muito forte, porque diz assim: ó, sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Os irmãos sabem o que é aprouve? Eu não sabia, procurei no dicionário. Aprouve é da tua, porque assim, no caso, sim, ó Pai, porque assim foi da tua vontade. Então aqui Jesus estava dizendo, né? E nós? Esse momento está difícil, esse momento não está como a gente quer, as coisas não estão acontecendo. Essa semana para mim foi difícil, desde domingo, mas domingo torço o pé, segunda, olha, não tinha por onde dar tudo errado. Eu me levanto com o pé inchado, vou para o centro, fazer o raio-x, chego na frente da clínica, aí eu pensei, tá, vou fazer tudo ali direitinho. A mulher: não, aí tu vai lá na beneficência fazer o raio-x, depois tu vem aqui para me trazer o raio-x para nós olhar o pé. E eu aí eu chego na frente da beneficência com o pé inchado, mancando, aí vou ligar o carro, não liga. Aí fui da beneficência caminhando, me arrastando nas paredes, voltei para a policlínica, mostrei o raio-x, aí tá, não, agora o carro já deve ter dado uma esfriada ali, pensou um pouco, ele vai pegar. Vou entrar no carro, não pega de novo. Aí vou caminhando até o centro, chego em casa, não consigo ninguém para guinchar o carro, chamo um guincho, gasto isso, aquilo, e era coisa bem pouquinha, glória a Deus. E aí terça também deu alguns problemas lá no serviço. Então, mas foi como eu coloquei no Facebook: em tudo dai glórias, irmão. Meu dia segunda estava difícil, não vou mentir, em algum momento sim eu mirei, mas quando eu ia mirar mesmo, o Espírito Santo botava a mão no meu ombro e falava: calma, filho, não é assim. E eu: Senhor, eu sei que não é, me perdoe então. Então, sim, ó Pai, porque assim te aprouve, assim é da tua vontade. Está passando por um momento difícil? Pode ser financeiro, pode ser em casa, estão te perseguindo na escola.
Tá ruim? Não tem dado nada certo? Glória a Deus. Tua vida está entregue nas mãos do Senhor? Tá mesmo? Tá servindo a Deus? Então é feita a vontade dele. Amém? Versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Tudo que eu tenho. Sabe que eu tive algumas perdas depois que eu me converti. Mas eu entendo que não só perdas materiais, mas tem sentimentais também, tem algumas coisas. Só que eu entendo que eu perdi porque não era Deus que tinha me dado, né? E hoje eu posso dizer tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Meu emprego, eu trabalhava num outro emprego quando eu entrei na igreja. E eu falei para Deus: Deus, me dá um emprego agora que seja de ti, não que eu tenha buscado. Tanto que eu nem procurei emprego e eu estou nele até hoje. Me chamaram um currículo lá que nem existia, né? Nunca tinha visto o nome dessa firma que eu trabalho. Então tudo que eu tenho, meu emprego, a minha esposa, né? Agora esse baby ou essa baby, né? Então tudo que eu tenho conquistado, eu tenho conquistado por Deus, porque a minha vida, a minha família, a minha casa, eu entrego nas mãos do Senhor. Então, enquanto eu estiver sendo fiel a Ele, enquanto a igreja estiver sendo fiel a Ele, tudo que chegar até ti é porque é Deus que está te dando. O que não vim, tu queria, mas como eu quero, não veio. Ai, mas não veio. Não, Deus não quis dar. Deus não quis dar. Então, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Esse versículo todo, 27, eu tinha entendido por outro lado, mas eu não sei porque o Espírito Santo está levando para esse. Tá? E mais no finalzinho ali, irmãos: e aquele a quem o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém? Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para a igreja assim. Pode só levantar a mão, não precisa responder, tá? Quantos aqui já receberam um grande convite? Um grande convite, assim, que tenha marcado, assim, minha vida. Ai, lá marcou forte. Mas o pessoal só dois, meu. Ninguém convida ninguém pra nada, e a família, não. Grande convite, assim, que tenha marcado. Não, irmão, deixa aí. Mano, não, nunca lhe fizeram. Tá na hora de fazer, irmão, viu? Um convite pra irmã. 1, 2, 3. Mantém pra cima. Tá. Vocês aceitaram? Aceitaram? Aceitou de ser? Você não levantou, ela aceitou. Te lembrou, né? Tá. Eles trouxeram um benefício assim duradouro para vocês quando aceitaram? Mãozinha? Estão cansados? Ó, GG também. Tá. Esforço para aceitar esse convite teve? Não? Não? Só foi fácil? 2? Tá. Sabe qual é o maior? Aqui são todos batizados? Não? Mas todos aceitaram Jesus? Então sabe qual é o maior convite que a igreja já teve? Não foi o pedido de casamento, né? A mulherzinha o marido convidou para casar, né? Não é esse o maior convite. E vamos colocar também a maior notícia, né? Mas o maior convite está no versículo 28, irmãos, até a vírgula. Vinde a mim. Esse convite quem faz é Jesus, irmãos. Ele fez para mim, glória a Deus, várias vezes. E glória a Deus por ele ter insistido e repetido esse convite, mas várias vezes eu neguei, né? Então esse é o maior convite que nós temos em nossas vidas. Quando Jesus disse: vinde a mim. E a maior notícia também, antes eu pensava que a maior notícia foi quando eu soube que ia ser pai.
quando nasceu minha filha, né? Talvez se eu não estivesse dentro da igreja hoje, a maior notícia também atual seria que a minha esposa está grávida. Mas a minha maior notícia é quando aquela pessoa que no início lá que começou a me evangelizar disse assim, Jesus morreu na cruz por ti. Então essa é a maior notícia também que nós que estamos aqui devemos ter nas nossas vidas. Então vinde a mim é um convite, irmãos, que Jesus nos faz. E também aqui, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Aqui Jesus está dando uma direção, cansados e oprimidos. Na própria palavra de Deus já diz que Jesus veio atrás dos doentes. Então, eu não sei por que Jesus conhece o coração de cada um aqui hoje. Então, hoje você pode ter entrado ali pensando que está cansado por coisas que não dão certas, cansado por briga familiar, cansado porque tu tenta converter o teu marido e ele não vem para a casa do Senhor, cansado porque o teu pai não te dá o amor que tu precisa, ou a tua mãe, cansado porque tu tem problemas com teu filho, com drogas, ou não sei, irmãos. Jesus sabe de todo o coração que está aqui, sabe? Então faz uma reflexão assim, o que tem te cansado? O que tem te sugado assim, que às vezes te deixa para baixo, que às vezes te tira essa força que a gente busca, né? Faz uma reflexão, igreja, fecha os olhos assim e pensa. Começa a pensar o que tem me cansado, o que tem me incomodado, que eu não estou conseguindo. Eu tenho tentado, eu tenho lutado, essa tem sido a minha luta, essa tem sido o que tem me tirado o sono, o que tem me tirado a tranquilidade. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, então Jesus nos convida, vinde a mim. Não é indo não é criticar as outras religiões, mas não é indo numa terreira, não é indo num vidente que vai te jogar ali uns, sei lá o que eles jogam ali, depois ele diz que como é que é? O búzios, joga uma pedra nele quando ele jogar um búzios em ti. Então não é aquilo ali que vai te aliviar, não é aquilo ali que vai te dizer o que tu tem que fazer, não é aquilo ali que vai te dar tranquilidade. E as pessoas acreditam, né, em horóscopo, buscam o alívio em outras religiões, mas o verdadeiro alívio que vai nos dar é Jesus. Ele nos convida. Então Jesus faz um convite, vinde a mim. Ele dá uma direção da situação, todos os cansados e oprimidos. E depois Jesus ele tem uma promessa para nós: eu vos aliviarei. Então Jesus te convida, Jesus dá uma direção e Jesus tem uma promessa. Está cansado? Está difícil? Vinde a mim e Ele vai nos aliviar. Deus não é homem para mentir, irmãos. Se Ele está dizendo que Ele vai nos aliviar, é só nós entregar o que tem nos incomodado, o que tem nos cansado nas mãos do Senhor, crendo. Sabe, tinha áreas da minha vida que as coisas não pegavam assim o rumo certo, sabe? Era uma engrenagem que ia um pouquinho e voltava. Mas até que um dia Deus me mostrou que eu entregava nas mãos dele e depois eu tirava, porque eu não confiava, pela minha ansiedade. Então tem várias coisas que nós colocamos na mão de Deus, a gente deixa até ali um pouquinho, mas daqui a pouco está ansiedade, vai lá e tira, e aí depois diz que Deus que não quer agir. Mas é a gente que não está deixando o Senhor agir. Amém? Então Jesus nos convida, vinde a mim, cansados e oprimidos. Ele nos tem uma promessa que Ele vai nos aliviar. Depois Jesus faz um pedido simples para nós: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então o pedido simples que Jesus faz é isso, irmãos: tomai sobre mim, sobre vós o meu jugo. Jesus não pede nada difícil.
Não é nada que a gente não possa fazer, que vai nos cansar, que vai nos, que vai ser árduo para nós. É só tomar sobre nós o jugo do Senhor. E é somente Ele que vai nos ajudar. É somente Ele que vai nos levantar, que vai nos dar força, vai nos dar coragem, vai abrir nossos olhos, vai nos dar a direção certa a ser seguida. Amém? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, como nós meditamos aqui, o que tem nos cansado, o que tem nos deixado oprimido, com certeza é pesado. Mas se nós tomarmos sobre nós o jugo do Senhor, como ele diz no versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez esse fardo, irmãos, mas eu estou carregando um fardo, foi o Senhor que me deu, eu sou fiel a Deus, eu temo ao Senhor, eu venho na igreja todos os dias, eu sirvo a Deus, eu busco, eu não faço nada de errado e o meu fardo está pesado. Eu não sei qual é o fardo que está carregando, né? Quem sabe é Deus, mas ele também diz na palavra que o fardo que Ele nos dá é que a gente pode carregar. Então não vamos se desesperar, não vamos pensar que está tudo acabado, que está tudo difícil. Uma pastora disse do pregador que teve aquela visão do Uruguai, daquelas nuvens que vinham. Aquilo ali tocou muito em mim, sabe? Porque esses dias num simples orar num café da manhã eu pensei, tá, Jesus, obrigado por chamar. E Jesus, é assim? É assim que tu vai começar a esfriar? E aí eu, tá. Aí esses dias, aí estava no serviço do almoço também, estava me ligando, e eu apavorado, a gente tinha que mostrar, Senhor, obrigado por esse alimento. Jesus de novo, é assim? Mais uma vez, 2 vezes no dia ele me repreendeu, sabe? E aí eu estava me lembrando da visão que o pastor teve, da apostasia que está vindo sobre a igreja, sabe? Então, Jesus me tocou ali, ele tem falado forte também nessa área. 3 pastores, né? Então, irmãos, se começar a sentir alguma diferença durante o dia, na maneira de buscar Deus, se começar a diminuir, não pode nunca, jamais. A gente tem que manter um nível de intimidade com o Senhor que ou aumenta, né? Ou infelizmente segue da mesma forma. Agora, se diminuir, nós estamos perdidos, sabe? Então isso eu tenho me policiado muito, o Espírito Santo tem tocado, e eu senti paz nessa revelação que os pastores tiveram, porque realmente isso está acontecendo. A gente vê dentro da igreja mesmo pessoas que têm se enfraquecido, que têm deixado de buscar Deus da maneira que deve buscar, né? E eu tenho me policiado bastante nessa área, de manter o grau de intimidade com o Senhor ou no mesmo nível ou cada vez mais. Amém? Então, irmãos, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... a vida de vocês eu não sei de nada, mas Jesus sim sabe. O Espírito Santo, a gente está aqui dentro da casa do Senhor nesse dia, são poucos, mas é os poucos que o Senhor queria falar, queria tocar, queria tratar em alguma área, não queria deixar a apostasia tomar conta total de nós, né? Então, esse fato que tem nos cansado, que tem nos deixado oprimido, que tem nos deixado fraco, que tem nos afastado um pouco da presença de Deus, sabe? Jesus está nos convidando. Vamos até Ele, vamos entregar o nosso coração, vamos abrir o nosso coração para Ele. Esse fardo que tem nos puxado para baixo, o Espírito Santo, Ele quer tomar, Ele quer pegar esse fardo, Ele quer nos aliviar. Amém? Então eu convido a igreja, aquele que está com fardo, que tem cansado, que tem deixado oprimido, não sei qual é, o Espírito Santo sabe, mas tem alguém que já está perdendo forças, que tem sentido se diminuir perante Deus, eu queria que viesse até a frente para nós orar. Amém?